Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 5 de novembro de 2024 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje, não terei medo de olhar para dentro. É a nossa lição, a lição do dia, a lição de número 309. Hoje não terei medo de olhar para dentro. Então, imagino que vocês, a essas alturas do campeonato, já não tenham mais medo de olhar para dentro. Não é isso? Imagino. Porque o trabalho de um curso em milagres é justamente um treinamento em parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro e se manter olhando para dentro em busca de todas as respostas as quais você possa estar procurando, né? Então vamos para o nosso texto. O nosso texto é o que é a segunda vinda. A segunda vinda de Cristo, que é tão certa quanto Deus, é apenas a correção de erros e a volta da sanidade. É parte da condição que restitui o que nunca foi perdido e reestabelece o que é para sempre e eternamente verdadeiro. É o convite para que o Verbo de Deus tome o lugar das ilusões, a disponibilidade para deixar que o perdão repouse sobre todas as coisas, sem exceção e sem reserva. É a natureza toda abrangente da segunda vinda de Cristo que lhe permite abraçar o mundo e manter-te a salvo no interior do seu gentil advento, que encerra todas as coisas vivas junto contigo. Não há fim para a liberação que a segunda vinda traz, assim como a criação de Deus tem que ser sem limites. O perdão ilumina o caminho da segunda vinda, pois brilha sobre tudo como um só. E assim a unicidade é, enfim, reconhecida. A segunda vinda põe fim às lições que o Espírito Santo ensina, abrindo caminho para o julgamento final, no qual o aprendizado termina num último sumário que se estenderá além de si mesmo e alcançará a Deus. A segunda vinda é o momento em que todas as mentes são entregues nas mãos de Cristo para serem devolvidas ao Espírito em nome da verdadeira criação e da vontade de Deus. A segunda vinda é o único evento no tempo que o próprio tempo não pode afetar, pois cada um daqueles que um dia veio para morrer, ou que ainda está por vir, ou que está presente agora, é igualmente liberado do que fez. Nessa igualdade, Cristo é reestabelecido como uma só identidade, na qual os filhos de Deus reconhecem que são um só. E Deus Pai sorri a seu Filho, sua única criação e sua única alegria. Ora, para que a segunda vinda seja logo, mas não descanses com isso. Ela precisa dos teus olhos, ouvidos, mãos e pés. Ela precisa da tua voz e, acima de tudo, da tua disponibilidade. Vamos nos regozijar, porque podemos fazer a vontade de Deus e nos unir sob a sua luz santa. Contempla isto: o Filho de Deus é um só em nós, e através dele podemos alcançar o amor de nosso Pai. Muito bem, isso é a segunda vinda. E aqui nós temos então a lição de número 309. Hoje não terei medo de olhar para dentro. Dentro de mim está a inocência eterna, porque é a vontade de Deus que ela lá esteja, para todo o sempre. Eu, o Filho de Deus, cuja vontade é sem limites como a sua própria, não posso querer mudar isso, pois negar a vontade de meu Pai é negar a minha própria vontade. Olhar para dentro é apenas achar a minha vontade, tal como Deus a criou, e tal como ela é.
Tenho medo de olhar para dentro porque penso que fiz outra vontade que não é verdadeira e tornei-a real. Mas ela não tem efeitos. Dentro de mim está a santidade de Deus. Dentro de mim está a memória de Deus. Olha só que lindo. Então, você pode escrever essa frase hoje aí na sua agendinha em 2024. Dentro de mim está a santidade de Deus. Dentro de mim está a santidade de Deus. Dentro de mim está a memória de Deus. Olha que lindo. Essa é a sua verdadeira natureza. Essa é a sua natureza real. Isso é quem você é. Meu Pai, o passo que dou hoje é com toda certeza a minha liberação dos sonhos vãos do pecado. O teu altar se ergue sereno e inviolável. É o altar santo ao meu ser, e nele acho a minha verdadeira identidade. Hoje não terei medo de olhar para dentro, lição 309, para ser praticada no dia 5 de novembro. Ok? Então, qual é o objetivo dessa lição hoje, gente? Essa lição, quem estiver assistindo as lives do Livro Texto comigo, aos domingos à noite, já sabe exatamente do que se trata essa lição. Já sabe exatamente qual é o objetivo da lição. O que o ego diz pra gente? O ego diz pra gente que nós precisamos olhar para fora o tempo inteiro. Porque se nós olharmos para dentro, nós vamos encontrar aquele ser pecaminoso, cheio de pecado, miserável, desgraçado. Aquele ser que não tem salvação, que nem através da onipotência de Deus pode ser salvo. Não é mesmo? É isso que o ego diz pra gente. Por quê? Porque o ego quer que nós passemos todo o tempo olhando para o lado de fora, buscando pela salvação do lado de fora, buscando pela felicidade do lado de fora, buscando pelo contentamento, pela paz do lado de fora. E isso é tudo uma grande mentira. Primeiro, porque a minha identidade é isso aqui que ele fala no início da lição. É a inocência eterna. Dentro de mim está a inocência eterna, porque é a vontade de Deus que ela lá esteja para todo o sempre. Então eu vou fazer uma analogia com vocês. Eu esqueci de falar, eu fiz o post no Instagram, mas eu esqueci de falar para vocês que o anjo do mês de novembro é o anjo da purificação, né? Então, do que a gente se purifica? Do ego. Do que nós nos libertamos? Das crenças ilusórias do ego, que dizem para nós, todo o tempo, que nós somos pecadores. Porque a programação do ego de limitação, falta e separação está alicerçada na tríade ímpia. Pecado, crença no pecado, a ilusão de que estou separada do meu Criador, que dá origem, pecado no passado, a culpa no presente, dá origem à culpa no presente, que dá origem, portanto, ao medo do futuro. Serei pego. Deus virá para me condenar. Deus virá para me julgar e me condenar. Estamos próximos do juízo final, do julgamento final. O que o julgamento final determinará? Determinará que toda a humanidade sobre o planeta Terra será extinta. Não é disso que a gente está com medo hoje? Não foi isso dentro de nós que a pandemia despertou? Vocês conseguem sentir isso no ar? Vocês conseguem sentir esse momento apocalíptico no mau sentido, no ar? Vocês conseguem sentir as pessoas assim? Todo mundo com medo? O que vai vir? Como é que vai ser? Se isso acontecer, o que vai acontecer depois? Se aquilo acontecer, o que vai... Entende? Entendem?
Então é isso, é disso que a gente tem medo. Por quê? Porque o ego nos convenceu, através dos escudos de proteção dele, a gente estudou isso já no livro-texto, vamos estudar em mais detalhes, melhor dizendo, no futuro. A partir dos escudos dele de proteção, o ego nos convenceu que se nós olharmos para dentro, seremos aniquilados diante da imagem horrível que veremos. Quando, na verdade, é o contrário. Nós ficaríamos maravilhados ao vermos o nosso ser real, o nosso eu superior, esse anjo que é a nossa verdadeira natureza. Se você quer entender exatamente isso de uma maneira lúdica, leia o livro Volta ao Lar, do Lee Carroll, tá? Ditado por Cryan, né? Inspirado por Cryan, né? Então, ele é perfeito para essa lição de hoje. Hoje não terei medo de olhar para dentro, né? É isso que o ego, é nisso que o ego quer que a gente acredite. É nisso. É nisso que o ego quer que a gente acredite, né? Então nós fugimos o tempo inteiro, né? Mas é essa consciência que a lição quer trazer hoje. A consciência da lembrança da tua inocência. Dentro de mim está a memória de Deus. Meu Pai, o passo que dou hoje é com certeza a minha liberação dos sonhos vãos de pecado, das crenças limitantes do pecado, das ilusões de pecado. O teu altar se ergue sereno e inviolável, é o altar santo ao meu ser, e nele acho a minha verdadeira identidade. O que é o teu altar? O que é o altar santo ao meu ser? É a minha mente crística. O altar é a mente, ok? Então essa é a consciência que Jesus quer nos trazer aqui e agora, no dia de hoje. Ok? Muito bem. Então nós passamos então para o comentário do nosso livro, o acompanhante do livro de exercícios de Alan Watson e Robert Perry. Hoje eu não terei medo de olhar para dentro. Comentário. Eu percebo que frequentemente eu sou muito desconfiado dos meus próprios motivos. Eu também. Faço minhas as palavras do Alan. Eu estou tão consciente de que no passado eu fiz um trabalho magistral de esconder de mim os meus próprios pensamentos e sentimentos, mesmo quando eu não estava consciente de que eu estava desligado, quando os meus motivos na superfície aparentemente eram puros. Então eu me encontro imaginando o que está escondido sob, o que estaria se esgueirando, escondido sob a pedra, sob a rocha, e hesitando em olhar. Olha que legal. Por isso que a gente tem tanto medo de fazer psicoterapia. Porque na psicoterapia com um profissional sério, bem treinado, que tenha estudado e se preparado para fazer o que faz, e acima de tudo que tenha se trabalhado, que ele próprio faça terapia, é isso que você vai encontrar. Os seus pensamentos e sentimentos escondidos. Os mais selvagens, aqueles aos quais você jamais daria permissão para chegarem à sua mente consciente, né? Por isso que as pessoas não querem fazer terapia, né? Quando, na verdade, o caminho da salvação é justamente o contrário. É você olhar para si mesmo e você se conhecer. Com muita vontade. Com muita disponibilidade. Por exemplo, no passado, eu me distanciei de um amigo próximo. Enquanto estava convencido o tempo inteiro
Eu me distanciei no passado de uma amiga próxima, enquanto estava convencido o tempo inteiro de que ela estava se distanciando de mim. Me tomou 3 horas de discussão intensa. Eu não posso chamar o que houve naquele momento de uma forma diferente. Antes que eu finalmente entrasse em contato com o meu próprio medo e com a minha própria raiva, que estavam fazendo com que eu a afastasse de mim. Eu neguei veementemente que eu estivesse fazendo isso. Eu argumentei que eu estava ansioso por uma proximidade maior e que ela não estava respondendo. Provavelmente era a namorada dele, né? Ele chamou aqui de amiga, mas era a namorada. Quando você está quando você está consciente, né, das enganações do ego, parece difícil confiar em si mesmo. Sempre me parece como se pudesse haver algo se esgueirando na minha mente que de alguma forma eu tenho estado negando, eu tenho estado escondendo de mim mesmo, usando de negação e dissociação. Mecanismos de defesa do ego. Se você não assistiu a live dos mecanismos de defesa do ego, por favor, assista a, tá? É só você me mandar um e-mail. E então, como eu posso não temer olhar para dentro? Que coisa é essa horrível que eu vou descobrir desta vez, se eu olhar para dentro? E aí ele vai citar a própria lição. Tenho medo de olhar para dentro porque penso que fiz outra vontade que não é verdadeira e tornei-a real. Mas ela não tem efeitos. Se eu olhar para dentro, frequentemente as primeiras coisas que verei serão essas coisas horrendas, feias. Outra vontade que não é real, que não é verdadeira. Eu as verei, mas a boa notícia é que elas não são verdadeiras. Eu não terei sucesso em fazer essa outra vontade algo real. Eu terei sucesso... tudo aquilo em que eu tive sucesso foi em fazer o que eram apenas ilusões. A feiura de uma tela de fumaça, uma máscara, uma fachada que o ego erigiu em volta da inocência eterna da minha mente. Se eu olhar para aqueles pensamentos, para esses pensamentos com o Divino Espírito Santo, eu descobrirei que não são tão terríveis quanto eu temia. O Espírito Santo os traduzirá em verdade para mim. O Espírito Santo vai me ajudar a vê-los como um chamado, um pedido de amor, uma afirmação inconsciente de que o amor que está enterrado entre eles, enterrado sob eles, a reflexão distorcida da inocência, que são a reflexão distorcida da inocência que eu nunca perdi. Por exemplo, no caso que eu mencionei anteriormente, eu estava afastando a minha amiga e me distanciando dela. Por quê? Porque eu temia perder o seu amor.
Porque eu me sentia aterrorizado de que ela não me achasse digno do seu tempo e da sua companhia. E eu não estava dando a ela a chance, e eu não iria dar a ela a chance de provar que os meus medos eram corretos. Esse é um mecanismo de defesa que eu vejo com muita frequência nos homens, né? Especialmente quando eles começam a se apaixonar por uma mulher. Quando eles começam a ter verdadeiramente o coração tocado pela presença e pelo amor dessa mulher na vida deles. Então eles começam a afastar a mulher, na maioria das vezes de maneira inconsciente. Começam a agredir, começam a fazer coisas para essa mulher ir embora. Normalmente é assim que os homens agem, né? E isso é muito triste. Por quê? Porque o ego no sexo masculino, de um modo geral, é muito mais forte, é muito mais rígido, é muito mais resistente do que no sexo feminino. Claro que há exceções, mas de um modo geral é assim que acontece, né? E aí ele teve que perceber o que ele estava fazendo. Eu então ia me retirar antes que ela pudesse me afastar. Então é exatamente isso. É exatamente isso que ele está descrevendo. Quando o homem começa a olhar para aquela mulher com muito amor e eventualmente ele, dentro dos pensamentos egóicos dele, ele se acha indigno daquela mulher, então ele fala assim: eu vou pular fora primeiro antes que ela me dê um fora. E eles fazem isso. E o erro das mulheres é querer fazê-los mudarem de ideia. E eu tenho certeza que você, mulher, já passou por essa situação. Eu já passei. Mais de uma vez, infelizmente. Né? O nosso erro é achar que a gente pode fazer ele mudar de ideia. Não. Você tem que soltar. Deixa ele ir. Ele não está pronto para o que esse amor que está sendo despertado nele vai trazer à tona. Ele não está pronto. Deixa ele ir. Deixe ele ir. Outra pessoa vai chegar na sua vida que esteja pronta verdadeiramente para receber o seu amor. Deixa ir. Por mais que isso te doa, entrega a dor para o Divino Espírito Santo e deixa ele embora. Tá bom? E aí ele continua. Eu a puniria por sua traição, a traição dela que eu imaginei, me retirando dessa relação, né? Me afastando dela. Eu estava equivocado, tanto na minha própria autoavaliação, claro, na avaliação do próprio ego, quanto na minha avaliação da avaliação dela a meu respeito. E um curso em Milagres, demonstrou para mim isso muito claramente naquela noite. Ela ficou muito zangada comigo. Ela ficou furiosa. E ela se levantou para ir embora do restaurante, dizendo que nunca mais queria ter nada a ver comigo novamente. Porque eu estava numa negação tão massiva que ela não podia lidar com isso. Infelizmente, eu não tinha essa sabedoria nos momentos em que isso aconteceu comigo. Eu tinha uma vaga sensação de que era isso, porque eu já tinha feito muita terapia. Eu tinha uma vaga sensação, mas se ele tinha pensamentos horrendos que diziam que ele não era digno do meu amor, eu era o espelho dele, porque eu também tinha pensamentos horrendos que me diziam que eu não era digna do amor dele. E assim nós nos ficamos presos nesse círculo vicioso, né, de pensamentos egóicos, né? Acredito que todos vocês aí devem estar se identificando em alguma medida com a história que ele está contando. Não foi até que um milagre acontecesse que o impasse foi resolvido. De repente, a minha percepção a respeito dela mudou. Eu vi a raiva dela como realmente era, um pedido de amor. Ela estava furiosa comigo porque eu estava
retendo o meu amor, negando o meu amor. E ela estava em dor com relação ao pensamento de perder o meu amor. A sua raiva não era mais um ataque na minha percepção, era um pedido de ajuda. Era o amor dela por mim, equivocadamente tentando encontrar o que ele queria através da raiva e do ataque. Olha que interessante. E à medida em que eu a perdoei, eu vi a mesma dinâmica acontecendo em mim mesmo. Nossa, que homem consciente, graças a Deus. Temos alguém crescendo aqui. Naquele momento, eu não estava mais com medo de olhar para dentro. Eu vi os motivos distorcidos que estavam me governando. Eu vi o meu próprio medo. Eu vi o meu distanciamento gélido. E por trás de tudo isso... perdão. E por trás de tudo isso eu descobri o meu amor e a minha inocência. Esperando para encontrar o amor e a inocência dela. Olha que lindo. Nós não precisamos nunca temer olhar para dentro. Tudo que há dentro é a minha vontade, assim como Deus a criou, assim como ela é. O que eu fiz, todas as ilusões que eu fiz, todos aqueles pensamentos egóicos horrendos, não tiveram efeitos de forma nenhuma. Por que não tiveram efeitos? Isso, se você estiver estudando o livro texto comigo, você já sabe. Não tiveram efeitos porque não eram causa. Porque só Deus é causa. O ego não pode causar nada, o ego não é real. Só uma causa pode ter um efeito. O ego não é causa, tá? Então não tiveram efeitos. Não há razão para temer os pensamentos horrendos do ego, porque eles não têm significado. Eu posso olhar para eles com o Espírito Santo ao meu lado e rir, e eu posso dizer: que tolice, esses pensamentos não significam coisa alguma. Nada do que eu vejo nessa sala significa coisa alguma. Lembram disso? Lição 1 do livro de exercícios, né? Eu posso dizer, sob essa mente assustada, sofrendo, né, em dor, por causa daquilo que ela pensa que fez. Não, peraí. Esses pensamentos não significam nada. Então, além disso, está a mente assustada, sofrendo de dor a respeito daquilo que ela pensa que ela fez. E além disso, muito mais profundamente está a santidade de Deus, a memória de Deus, essa mente benigna, essa mente afetuosa e gentil, tão espaçosa e aberta e magnânima, tão cheia de... a mente que inclui a tudo, né? E isso é a minha verdadeira identidade. Isso é quem eu sou, né? Esperemos que ele tenha conseguido consertar lá o relacionamento. Eu acho que efetivamente conseguiu, tá bom? E aí ele vai comentar o que é a segunda vinda, tá? Ele vai comentar o texto, o que é a segunda vinda. E depois de amanhã a gente começa o que é o julgamento final, tá? O que é a segunda vinda. Ora para que a segunda vinda seja logo, mas não descanses com isso. E então a segunda vinda chegará logo. Deseje isso, anseie por isso. E fique calmamente impaciente para que ela venha, pela sua vinda. E ele diz assim, 5, 2, 4.
Peraí. E acima de tudo, ela precisa... Peraí. 5, 2 a 4. Ela precisa dos teus olhos, ouvidos, mãos e pés. Ela precisa da tua voz. E, acima de tudo, precisa da tua disponibilidade. Nós somos os meios através dos quais a segunda vinda vai acontecer. Que os nossos olhos possam ver o amor em todos os lugares. E que os nossos olhos não mais encontrem a culpa ou vejam a culpa, encontrem a falha ou vejam a culpa. Que os nossos ouvidos possam ouvir apenas a voz por Deus e ouvir e responder a cada chamado por amor à nossa volta. Vamos dar as nossas mãos para tomar as mãos de todos aqueles ao nosso lado e então conduzi-los de volta ao lar. Vamos dar os nossos pés para que vão com aqueles em necessidade. Vamos dar a nossa voz para falar as palavras de cura, de perdão e de libertação. Nossa, foi quase de cura, libertação e ascensão. A maior parte de nós, e acima de tudo, vamos dar a nossa disponibilidade para nos unirmos à grande cruzada de corrigir o erro louco do pecado e da culpa, onde quer que nós o encontremos. Então você pode praticar isso hoje. Em outras palavras, nós somos aqueles que trarão ele, o Cristo, né, de volta. Ele nunca foi embora na realidade. O retorno é um retorno à nossa consciência, o retorno da memória da nossa identidade com I maiúsculo. O trabalho que eu faço em mim mesmo é a forma mais potente de convidar a segunda vinda. A forma como eu afirmo a identidade dos meus irmãos comigo e com o Cristo através do perdão, através da verdadeira percepção, é como a segunda vinda chega. Cada um de nós tem uma parte vital na segunda vinda. A minha parte é essencial no plano de Deus para a salvação, diz a lição 100. A pequena mudança que ocorre na sua mente à medida em que você pratica um curso em milagres a cada dia, a mudança mental aparentemente insignificante, que permite que você perdoe a pessoa que deu uma cortada em você no trânsito, ou um amigo ou um parente que agem de forma não amorosa. Cada pequeno ato de ternura, cada momento no qual você escolher ver um pedido de amor em vez de um ataque, está contribuindo para o despertar da mente do Cristo, do ser único que nós somos. Não é apenas você que está despertando, é o Cristo, né? Como eu já falei para você, está despertando em todos nós. Ele, o Cristo, está vindo novamente. O Cristo está vindo novamente em você. Isso é o que está acontecendo no dia de hoje. Ao longo dos séculos, poucas pessoas se lembraram. A sua luz brilhou e, aparentemente, em muitos casos, ela foi embora. Mas ela, de verdade, nunca foi embora. Cada flash de luz impactou cada mente no mundo. Mudou, levando-a um pouco mais para perto da verdade. Até o dia de hoje, nos momentos das nossas vidas, quando nós podemos ver o começo de um brilho estável. Uma luz que é tão brilhante que jamais será obscurecida novamente. Nós podemos ver o efeito bola de neve da iluminação. A bola de neve se tornou agora muito grande para ser ignorada. O grande escritor francês Victor Hugo disse: nada é tão poderoso do que uma ideia.
cujo tempo tenha chegado. E o tempo para essa ideia chegou. Ele é aqui e agora. E nós somos parte dele. Então, o que eu falo para vocês é a chegada da luz no planeta Terra, tá? E aí ele vai citar aqui alguns trechos do livro texto. Ele diz assim, peraí, deixa eu ler para vocês aqui em português. Peraí. Que texto forte, hein, gente? Eu vou dizer para vocês que realmente a cada dia que passa eu fico mais impressionada com a densidade desse livro. É muito maravilhoso. E ao te deixares curar, vês todos aqueles à tua volta, ou aqueles que passam pela tua mente, ou aqueles em quem tocas, ou com quem pareces não ter contato, todos curados junto contigo. Talvez não os reconheças a todos, nem te deis conta do quanto é grande o teu oferecimento ao mundo inteiro, quando deixas a cura vir a ti. Mas tu nunca és curado sozinho? E legiões receberão a dádiva que recebes quando és curado. A cada vez que você pratica, né, a consciência é trazida um pouco mais perto. Algumas vezes 1000 anos ou mais são economizados, né? Aí a gente fala de 1000 anos, é aquilo tudo que o Dr. Kennedy fala, né? Sobre o tapete do tempo que está sendo enrolado, tá? Quando a gente pratica um curso em milagres. E a lição, e ele vai citar um trecho da lição de número 97. Vamos a ela. A lição 97 é Eu sou espírito. Não, aqui é que o Espírito Santo ficará feliz em tomar 5 minutos de cada hora das suas mãos. Peraí, 3, 2. Peraí, 3, 2. A cada vez que praticas, a consciência é trazida para um pouco mais perto, pelo menos, às vezes 1000 anos ou mais serão poupados. Os minutos que dás são multiplicados muitas vezes, pois o milagre faz uso do tempo, mas não é regido por ele. A salvação é um milagre, o primeiro e o último. O primeiro que é o último, pois foi um só. Então, o Espírito Santo ficará feliz em tomar 5 minutos de cada hora das suas mãos e carregá-los ao longo, em torno desse mundo onde a dor e a miséria aparentemente governam. Ele não vai deixar de perceber nenhuma mente aberta que vai aceitar as dádivas de curas que ele traz. E ele as dará a todos. Ele sabe que serão bem-vindas. E ele vai aumentar o poder de cura a cada vez que alguém aceitar essas dádivas como os seus pensamentos e usá-las para curar, tá? E a 6.3, por fim. O constante brilho dessa luz permanece e te conduz para fora. Não, peraí. Deixa eu olhar aqui. O Espírito Santo ficará contente em tomar 5 minutos de cada hora das tuas mãos e carregá-los através deste mundo sofredor, onde a dor e a miséria parecem dominar. Ele não deixará de ver nenhuma mente aberta que queira aceitar as dádivas da cura que estes minutos trazem, e ele as depositará em todos os lugares, onde sabe que serão bem-vindas. E elas aumentarão em seu poder de cura a cada vez que alguém as aceita como os seus próprios pensamentos e as utiliza para curar. E assim, cada dádiva oferecida a ele será multiplicada 1000 vezes e 10.000 vezes mais. E quando te for devolvida, ultrapassará em força a pequena dádiva que tu deste
tanto quanto a radiância do sol ultrapassa o diminuto lampejo que o vagalume faz por um momento incerto e depois se apaga. O constante brilho dessa luz permanece e te conduz para fora da escuridão, e não serás capaz de esquecer o caminho outra vez. É isso. Agora eu lhe certo. Bom, gente, eu gostaria de falar muito mais coisas a respeito dessa lição, mas eu infelizmente não tenho tempo. Então eu vou lê-la novamente para a gente poder encerrar o vídeo. Lição 309. Hoje não terei medo de olhar para dentro. Dentro de mim está a inocência eterna, porque é a vontade de Deus que ela lá esteja para todo o sempre. Eu, filho de Deus, cuja vontade é sem limites como a sua própria, não posso querer mudar isso, pois negar a vontade de meu Pai é negar a minha própria vontade. Olhar para dentro é apenas achar a minha vontade, tal como Deus a criou, e tal como ela é. Tenho medo de olhar para dentro, porque penso que fiz outra vontade que não é verdadeira e tornei-a real. Mas ela não tem efeitos. Dentro de mim está a santidade de Deus, dentro de mim está a memória de Deus. Meu Pai, o passo que dou hoje é, com toda certeza, a minha liberação dos sonhos vãos do pecado. O teu altar se ergue sereno e inviolável. É o altar santo ao meu ser, e nele acho a minha verdadeira identidade. Ok? Bom, meus queridos, minhas queridas, essa era a mensagem que eu tinha para vocês para o dia de hoje. Belíssima. Hoje não teremos medo de olhar para dentro, como teríamos se já conhecemos a nossa verdadeira natureza, né? Então, eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso, e se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.